Então vamos falar agora sobre aprovação de crédito. Você quer construir sua casa, seja você uma pessoa que já tem recursos ou não, a gente falou lá sobre as perguntas certas que você tem que fazer para o corretor, para você não ser ludibriado, para você não comprar ali gato por lebre. Beleza, você foi lá e aprendeu. Sendo que você já sabe que você é uma pessoa prudente, você não vai inventar de querer fazer uma casa antes de saber se você tem crédito disponível. Então, eu diria que a gente tem duas opções nessa aula aqui. Ou, primeira opção, você tem grana, 1 milhão. Ah, eu tenho dinheiro, Grimaldo, não, fica em paz. Compra lote, constrói, faz tudo, que eu tenho grana para bancar. Ou você vai ser uma pessoa prudente e vai fazer assim, Grimaldo, antes de eu inventar de assinar um compra e venda, antes de eu assumir uma dívida, antes de eu assumir qualquer tipo de ônus, vê se eu tenho crédito, porque senão eu já não começo errado. Porque pode acontecer, não é verdade? Pode acontecer do cara já ir lá na favela e comprar, como tu até estava comentando comigo, e depois que vem, eu quero ver se aprova o crédito. E a gente vai tentar aprovar, mas se depois não aprova, você tem algum tipo de restrição, um comprometimento de débito, aí vai dizer o que para o cliente? Desfaz, né? Desfaz porque tu vai perder menos agora, teus 10, 12 mil, do que ficar pagando IPTU, condomínio, um bocado de coisa que não vai ter como resolver. Então, explica o que é primeiro a aprovação de crédito, Grimaldo, e os documentos necessários. Então, a aprovação de crédito é quando você faz uma análise, né, de risco junto à Caixa ou junto a qualquer banco que você vai fazer, onde eles vão dizer, conforme o mercado, né, conforme sua vida, né, financeira, se você tem condições de pegar determinado valor junto ao banco, né, sei lá, 700, 800 mil, e com base também no valor da parcela que você consegue pagar. Exato, entendeu? No seu comprometimento de renda. Isso, porque dizem os estudos que você pode comprometer 30% da sua renda com empréstimos ou financiamentos. Exato, isso inclusive é uma regra do Bacen, tá? É uma regra do Banco Central. Importante vocês saberem sobre isso, porque se não existe essa regra do Bacen, os bancos sempre querendo vender, eles iam dizer, compromete tudo, pô. Isso aqui entra também naquela questão que a turma pergunta, mas a minha renda bruta, por que a renda bruta, não é renda líquida? Líquida, porque quando você recebe lá do seu contra-cheque, você é descontado em INSS, que ainda não é uma contribuição que você está fazendo ali para um plano, então não entra nesses 30% aqui. Exato, entendeu? Então lembrando que a renda bruta não é renda líquida. Eu ganho 10 mil, é 10 mil, pô, não é 8.900 e pouco. Isso. Ou seja, a sua margem, na verdade, é maior do que os 30%. Exatamente. Né, matematicamente falando. Porque muita gente perde, caso de imposto de renda e tal, né, a renda líquida vai lá para baixo. Exato. Entendeu? Na Caixa, que é o produto que a gente vai estar falando também, você tem aí apenas a renda formal, que aí é uma outra distinção. Você vai ter imposto de renda, que modo vai falar, contra-cheque ou prolabore. No MCF Bank entra a renda informal, que são seus últimos 6 extratos, você pode estar apresentando. Eu acho curioso porque às vezes o pessoal fala assim, Grimaldo, Diego, mas e cartão? Eu não tenho extrato não, eu tenho conta de cartão. Eu digo, bicho, eu tenho uma regra, últimos 6 extratos. Não é recibo de pão, não é cartão, a regra é essa, pô, não tenta mudar. É isso aí. Então, documentos necessários para aprovação de crédito, Grimaldo, para eu poder saber, de fato, se eu vou ter recursos ou não, para viabilizar a aquisição do terreno e a construção. Pronto. O primeiro documento muito importante, né, o seu pessoal, né, que você usa para comprovar que é você, para onde você vai, que contém RG, né, e CPF. Você economizando tempo, você pode mandar aí, né, só a CNH. Isso. E sempre dos 2 proponentes do financiamento. Isso. Importante falar, quando no caso aí. E se você é casado, sempre marido e mulher. De todos os proponentes. Uma observação, um adendo se você faz aquele pacto lá antinupcial, né? Quando você faz aquele casamento com comunhão total de bens, você também tem que enviar o pacto antenupcial. Então eu e Grimaldo, a gente nem pensava nisso, a gente era pobre quando casou, a gente fez aquele casamento normal do cartório, que é comunhão total de bens. O que casou, dali pra frente, tudo é de todos. Mas geralmente quando você é rico, tem a Aurora com muitos bens, tem um guiticho, o pessoal faz o quê? Pacto antenupcial, onde o que era de Aurora até o casamento é de Aurora lá, e o que ela for conquistar, o que ela for ter pra frente é de Aurora. Então assim, se você já fala com o cliente lá, e existe isso, tá, pessoal? Eu tô falando brincando, mas tem muita gente que faz esse casamento dessa forma, então já pede aí o pacto antenupcial.
Beleza. Isso aqui é o comprovação pessoal, né? Existe o comprovante de estado civil, Isso. que é o que o Diego estava falando agora. Você vai ter para os solteiros certidão de nascimento, para os casados certidão de casamento, para os viúvos certidão de viuvez, né, de óbito lá. E um outro ponto importante é, pessoal, não existe união estável, não existe certidão de união estável. Se você está ajuntado, amigado, mora junto, sei lá o que, você vai trazer as duas certidões de nascimento. Inclusive é até mais fácil o processo, porque querendo ou não, se um dos dois Grimaldo estiver sujo, não tem problema, você exclui um proponente do financiamento. Isso. Quando Se você você for é casado, não, porque casou é um só, virou um corpo só, é uma alma só, né? Desde lá da Uma Bíblia. dívida só. Uma dívida só, você não pode usar sua esposa como laranja seu. Inclusive eu até falei isso pra minha esposa, né, brincando, não façam isso, mas eu fiquei pensando nisso um dia. Eu fiz, caramba, a forma mais prudente de o cara ser trambiqueiro no Brasil é nunca casar. Você vive em união estável, porque aí você pode fazer o que você quiser lá no CPF de um e no outro continua limpo, você faz a compra da sua casa, você faz o que você quiser. Mas assim, casem, que é bom. Não é não? E aí depois disso? Tem o comprovante de residência. Importante também, o pessoal não lembra de enviar o comprovante aí que prova que você reside em algum lugar. Se ele não tem, também você pode usar de ascendente, né? Isso. Aqui é importante sempre falar da validade, né, do comprovante. Isso. Fala aí pro pessoal. Mandar no máximo com 2 meses. Isso. Né, 60 dias de vencido. Tá? Não mandar assim, a gente tá em setembro, agora a gente tá gravando em setembro, né? Não adianta mandar de junho. Não vai Entendi. aceitar mais, entendeu? No máximo até julho, porque a gente tá no final de setembro já, né? Vai estourar agosto e já tem o comprovante de agosto e setembro. Então pelo menos 2 meses. Isso. E se ele não tem, tipo assim, eu moro com a minha mamãe, eu posso mandar a dela? Pode. De ascendente? Pode. Então vocês já saibam disso. Teve até um fato curioso aqui na minha casa financiada com Luísa, foi cliente dela. A cliente ganhava mais de 50 mil por mês e não tinha comprovante de residência. Aí eu fiquei, caramba, eu queria muito ser uma pessoa assim, que não tem dívida para pagar. Né? Como é que você ganha um valor como esse e não tem débitos, né? Então, Porque legal, serve fatura de cartão que chega pelos correios, Energia. serve conta de energia. Alguma coisa você tem para pagar, Água. pô. Se você não tem, você me explica depois como é que faz para não ter conta Até para plano pagar. de saúde chega. Exato. E se não chegar, você consegue pedir, pô. Por exemplo, aqui em Recife, a gente tem a CELP, né? E aí, se, por exemplo, eu botei no débito automático, mas eu posso entrar lá pelo WhatsApp, falar com o pessoal e eles mandam para você consegue pegar no site. Irmão, comprovante de residência, resolve. Depois disso, Grimaldo. Tem comprovante de renda, né? Isso. Queres apagar não, coloca aí em cima que... Tá muito baixo também. E outra, é a parte mais importante, né? Então tu já... Vai mais falar. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, que esses documentos aqui têm validade também, tá? Não podem estar vencidos. Tá, RG e CPF. Entendeu? Olha lá, até quando vale o seu documento. Acho que a RG e CPF não tem, mas CNH tem. Sabe um outro ponto que eu acho importante, só para ponderar aqui, é a certidão de casamento. É muito comum as mulheres alterarem o nome, por exemplo, Luísa. Luísa Cavalcante Vasconcelos Cariel. Ela acrescentou o meu nome lá no sobrenome dela. Sendo que quando ela deu entrada lá no financiamento, o CPF dela ainda estava como nome de solteira. Então teve que entrar na Receita Federal para poder alterar. Então, assim, essa é uma das primeiras coisas que você tem que falar logo com o seu cliente. E no final das contas, para o construtor, eu acho importante ele trazer nesse detalhe, porque são nesses pontos que o cliente do outro lado olha, caramba, essa pessoa sabe o que está fazendo, né? Porque quando você pergunta, olha, como é que está seu nome de solteiro, seu nome de casado, você já alterou, não alterou, a gente tem que mudar na receita. O cara faz, Grimaldo sabe do que está falando. São nesses pequenos detalhes, então fiquem atentos, porque senão você pega isso tudo, vai chegar lá, e aí vai voltar. Aí você vai passar de quê? Vai passar de leigo, vai passar de amador. Olha, sua esposa tem que alterar o nome. Aí o cliente vai dizer, tudo bem, mas ele vai pensar na cabeça dele. Por que ele não fez isso? Por que ele não me pediu isso logo antes? Enfim, porque aí o que acontece? Vai perder tempo para alterar, depois aqui tem um prazo do comprovante de residência, vai ter que pedir novo, já começa a pedir mais documento para o cliente. Exatamente. Tudo isso poderia ter sido evitado se você soubesse sobre o processo.
Beleza? E agora comprovante de renda, Grimaldo. E aí, como é que a gente comprova que você tem renda, que você tem dinheiro? Faça a separação de caixa e MCF bem que eu boto geralzão. Faz aí tudo. O pessoal vai entender, pô. Pessoal, eu confio em tu. Comprovante de renda. Isso aí é o básico, né? A parada mais importante que tem. E, querendo ou não, você poderia até começar por aí com o cliente perguntando como é constituída a renda dele. Porque geralmente até as dores de cabeça, né, do processo e para o construtor estão aqui. Né? Porque um cliente pode chegar, não, eu recebo 100 mil reais. Né? Quando vai ver é só de transferência. Bitcoins. Eu recebo Bitcoin, blockchain. Entendeu? Aí não adianta. Então, o que é válido? Contra-cheque. Que aí todo funcionário seletista tem. Né? Imposto de renda. Isso aí, outro ponto importante do imposto de renda. IRPF, tá? É o IRPF com recibo. Sim. Com recibo. No prazo. E Você prolabore, né? não pode fazer o imposto de renda aí fora do prazo. Isso para Caixa, né? Primeiro a gente está falando aí da Caixa. Outro ponto também do IRPF. Até a forma como você vai declarar, às vezes a Caixa não aceita. Às vezes o pessoal pega o IRPF e coloca lá como alimentos, né? Pensão alimentícia, outros. A Caixa, por exemplo, não aceita. Então, assim, é importante você ter pelo menos um contador aí. A gente tem aqui na equipe também que saiba fazer uma robustez, trazer robustez na sua renda para que de fato você possa comprová-la. Senão, nem o banco vai aceitar. O que geralmente aceita, né? Só para adiantar uma dica para vocês, é de distribuição de lucro. Isso, para quem é sócio. Ou colocar lá em trabalho não assalariado. Né, que gera um trabalho, porque tem que ter um monte de transferência comprovada, né? Mas são as duas maneiras que são válidas. Distribuição do lucro é mais fácil, porque querendo ou não, se o cara já pagou o imposto na pessoa jurídica, ele transferiu a pessoa física, já pagou o imposto lá, quando transfere nem paga. E o Prolabore, é importante também falar que é com a DARF paga. Isso. Às vezes eu noto isso, já teve casos aqui de chegar a gente para reclamar comigo, o construtor. Pô, um absurdo, na hora de contratar, o gerente não aceitou. Eu trouxe o Prolabore. Aí eu fiz, tu levou as DARFs? Eu disse, não. Eu disse, que loucura é essa, pô? O Prolabore sem DARF não é nada. Tu emitiu um papel e não pagou um imposto. Que validade aquilo tem? Então isso aqui é o sarrafo da Caixa Econômica. Quando a gente olha para a MCF Bank, a gente tem ainda a possibilidade de, pessoal, IRPF fora do prazo, concluindo aqui. IRPF também feito para a área lá de alimentos, outros, enfim, que como o Grimaldo falou, e também a possibilidade dos 6 últimos extratos. Então coloca aí, Grima, para o pessoal, porque o que acontece? Você como construtor tem que ter a sensibilidade de quem é o cliente. Eu acho que é muito importante e hoje a gente tem muitos produtos para oferecer. Então simplesmente vale muito a pena você primeiro, tá lá Grimaldo, conversa com o cara. Pô, eu tô notando que o cara tem uma renda informal que é muito maior do que a renda formal. Então eu falo para ele que tem essa possibilidade de crédito. Não, eu tô notando que é um cliente que é funcionário da Receita Federal, ganha 30 mil por mês declarado lá. Pra que eu vou falar sobre isso pro cara, pô? Só vai criar uma confusão mental das possibilidades que tem. Aí demora a receber, né, os documentos, tudinho. Ou seja, você primeiro escuta, primeiro você brifa ali o cliente, e aí depois você sugere para ele a melhor possibilidade de crédito, essa é a sua função. E aí, tudo bem, a gente pegou essa documentação, ou você vai lá na fila da Caixa, ou você envia no Harvey, você vai ter a aprovação de crédito. Aquela aprovação de crédito, Grimaldo, é válida por quanto tempo? Então, após o corona, ela ficou válida por 180 dias. Tá, 6 meses. Né? Ou 6 meses. Beleza, então eu tenho ali a contestação, ou a comprovação para trazer para o meu cliente. Olha, eu consegui para tu 700 mil, 800 mil, 1 milhão, eu consigo trazer isso para ele, né? Posso dizer isso para ele com afirmação, né? Isso. Beleza. Então você tem aí o que a gente chama, na verdade, tá, pessoal? Não é nem aprovação, é pré-aprovação de crédito. Por quê? Lembrando que tem um fator aí importante. Se tudo isso que você está trazendo ali como cliente, se não for verdade, lembra que ainda vai ter no setor de contratação a verificação por parte do gerente do banco. E eu já passei por falsificação de contra-cheque, tá? Isso acontece. E aí o setor da Caixa pegou, né? O processo não foi para frente. O cliente tinha pago um monte de coisa. Exato. Tá? Então, assim, se você mentiu nessa fase aqui,
Beleza, mas é aquela história, mentira tem perna curta. Então, quando a gente fala ali de contratações, vão ter comitês de crédito, comitês com gerentes, às vezes comitês com superintendente, de acordo com os valores. E eles vão pegar aquilo que você mandou e vão auditar. Vão verificar se é real ou não. Às vezes chegam até a te marcar entrevistas para conversar com o cliente, né? Olha, aquela conversa de gerente, tu trabalha com o quê, Grimaldo? Tu faz o quê? Da tua vida? Como é? Eu já tive casos aqui também de, por exemplo, a menina lá, a construtora, disse que ganhava 7 mil reais, numa cidadezinha lá do interior, declarou no imposto de renda que ganhava 7 mil. E aí o gerente conversando com ela, auditando ela, ela não tinha conta em nenhum outro banco, não tinha dinheiro na poupança, não tinha previdência, não tinha carro, não tinha dinheiro na conta, a pessoa não tinha nada. A pessoa morava na cidade interior com custo de vida baixíssimo, dizia que ganhava 7 mil por mês, ia pegar, sei lá, quase 300 mil de financiamento e não tem nada. Ele simplesmente foi e brecou, ele disse, olha, isso aqui não faz sentido, você montou para poder pegar financiamento e eu não vou aprovar. Então, assim, no final das contas, a palavra ainda é o crivo, quem assina é o gerente. Então, não adianta você mentir, porque no final das contas você vai ser auditado. Por isso que a gente chama de pré-aprovação, porque, de fato, você vai assinar lá no setor da conformidade. Isso. Né? E aí, o que acontece? Para chegar lá, a gente vai falar sobre isso, a gente vai passar pela parte da engenharia, você vai pagar boleto da caixa, você vai sentir o gostinho de ter o terreno, você vai começar a fazer projeto para poder fazer ali a aprovação do projeto legal. Então, assim, depois o estrago é muito maior. Mas beleza, vamos supor que o cara trouxe as informações verdadeiras, Grimaldo. Conseguiu a aprovação de crédito dele de 800 mil. Tudo bem. Depois disso, o cara tem que orçar a casa. Isso. Né? Ele tem que partir para pelo menos um orçamento parametrizado, porque... sei lá, Grimaldo me fala que tem 700 mil. E ele fala, por exemplo, lá a gente viu que no Alphaville o terreno é de 150. Aqui tem ainda um gap de 550 para ele fazer a casa. Na minha perspectiva, como Diego, dá. Pra mim, pô, 550 mil, se a gente colocar aqui um metro quadrado legal, vai ter uma casa boa. Mas às vezes vão ter clientes que vão dizer assim, não, Grimaldo, eu quero uma casa, pô, de 700 metros quadrados. Aí você vai dizer, olha, está incongruente isso aqui. Então, antes de você frustrar o cliente, antes de começar a fazer o processo, tem que ter uma coisa na construção que se chama alinhar expectativas. Isso tem que existir, senão nada sai do papel. E isso se dá através do quê? Do orçamento parametrizado. E tudo isso que a gente está explicando era para todo corretor de imóveis fazer com o cliente. Todo corretor, todo condomínio, chegar assim para o cara e dizer, velho, deixa eu ver aqui a sua renda. Vamos simular as tuas expectativas de casa. Vamos ver se vai ser viável ou não. Porque matematicamente você consegue chegar para o cliente numa situação que vale a pena ou não comprar. Na verdade, sendo que grande parte das vezes, grande parte não, todos os casos aí, a galera só quer, vende o terreno para Grimaldo, e ganha dinheiro. Ganha o dinheiro e fala assim, ah não, pô, relaxa a construção, tu vai juntando dinheiro, vai fazendo de pouquinho, vai dando certo, e não vai. Inclusive a gente sabe que para ter até alvará de construção tem um prazo para tu fazer a obra. E demora. Não pode ser, vou fazer uma casa em 10 anos. Isso aí nem existe. Então, próxima aula a gente vai mexer aqui dentro do sistema, a gente vai falar aqui no Harvey. É bom que a gente vai comentando com quem está acompanhando aí a nossa live também, mas a gente grava a tela para a Caverna colocar na edição e falar um pouco sobre o parametrizado. Então é isso, na próxima aula vamos falar sobre o parametrizado, o orçamento da sua obra, até porque você tem que alinhar essas expectativas. Será que o que eu tenho disponível, 700 mil, o terreno que eu quero, 150 mil, sobrou 550, de fato eu consigo fazer a casa dos meus sonhos? Porque se eu não conseguir fazer a casa dos meus sonhos, é melhor não nem começar. Nada. Ou eu vou ter que botar aqui o quê? Recursos próprios. Ah, eu não tenho recursos próprios. Alguma coisa não vai fechar. Então, próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar sobre esse parametrizado. Beleza?